E meu irmão que abusou da irmã gêmea dele, que tinha problemas mentais, e ela engravidou dele. Pois é. Essa história não é minha, mas é de uma seguidora e eu vou contar pra vocês. É uma história muito forte e revoltante. Bom, vamos lá. Além de mim, a minha mãe tem mais 3 filhos. Eu, o meu irmão mais velho e o nosso querido casal de gêmeos. Só que a menina do casal de gêmeos acabou nascendo com uma doença que deixou ela com certo atraso mental. Então hoje, por mais que ela tenha 20 anos de idade, a mentalidade dela é bem menos, né? Como se ela fosse uma criança mesmo. A gente tenta fazer todos os tratamentos possíveis, mas a gente tá evoluindo de pouquinho em pouquinho, enquanto o meu irmão, que é gêmeo dela, nasceu saudável, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma dificuldade. E a minha mãe diversas vezes foi chamada na escola por causa desse meu irmão, né? Ele tinha mania de ficar mexendo com as meninas, isso na fase da adolescência, né? E quando ele estava na época de ensino médio, ele ficava botando a mão nas meninas, passando a mão nas meninas. Ele sempre foi assim, né? Mas a minha mãe, na cabeça da minha mãe, é brincadeira, é coisa de menino, é adolescente, porque, sabe? Enfim, ela passava um pano pra ele. Chegava em casa, chamava atenção, ficava por isso mesmo, voltava pra escola e na semana seguinte ele voltava a fazer a mesma coisa. Até que eu dei falta da menstruação da minha irmã, da gêmea, da deficiente. E eu que cuidava disso, né? Eu anotava as datas, tudo bonitinho, trocava o absorvente dela, eu cuidava dela. E eu senti falta da menstruação dela, porque a gente tinha menstruação juntas, e aí pra mim veio, a dela não veio, e aí eu pensei, o que tá acontecendo? Eu achei aquilo estranho, e eu falei pra minha mãe que aquilo não era normal, né? Que nunca tinha acontecido, e que talvez fosse o caso da gente levar ela no ginecologista pra ver se não tava com algum probleminha. E a minha mãe, como sempre, né, gente? Isso acontece, é coisa de mulher, de atrasar. Enfim, minha mãe nunca dava muita confiança pro que eu falava. E aí, no segundo mês, também não desceu. E eu comecei a desconfiar que ela tivesse com algum problema. Nunca imaginei gravidez, nunca, jamais. Mas eu pensei que ela estivesse com algum problema de hormônio, porque ela estava engordando e ela tinha uma alimentação muito boa, né? E eu comecei a achar aquilo estranho, mas jamais passou pela minha cabeça gravidez. Nunca. Uma doença sim, mas gravidez não. E aí, mesmo com a minha mãe não ligando, eu levei a minha irmã no ginecologista, fizeram uma bateria de exames, inclusive o beta. Mas aí eu disse, não tem necessidade de fazer o beta, né, que é o de gravidez, imagina. Mas já que a gente está aqui, vamos fazer todos os exames. E vamos fazer por precaução. Já estamos lá mesmo, e a gente fez, e deu positivo. Minha irmã estava grávida. E aí? E afinal? De quem era aquela criança? Porque a minha irmã, ela não tinha envolvimento amoroso com ninguém, ela não tinha cabeça para isso, ela não tinha malícia para isso, ela não tinha condições de ter um relacionamento, porque na mentalidade dela era completamente criança, ela nem sabia o que era. Cheguei e tentei perguntar para ela de uma forma que ela conseguisse entender, né, de uma forma menos agressiva. E ela não sabia me responder. E aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, a minha mãe, né, explodiu, falou que não, que isso não tem como, que isso não existia, porque não sei o quê. E a minha mãe, já muito nervosa, já estressada, foi pra cima dela, queria perguntar, gritar, mas não rolava isso com ela, né? E a minha irmã ficou nervosa, começou a chorar, porque ela não sabia nem o que responder, ela não sabia nem o que a gente estava falando. E ela ficou muito estressada. E aí, no outro dia, quando nós já estávamos todos calmos, a gente reuniu a família para conversar sobre o assunto, o que a gente ia fazer. E aí passou pela nossa cabeça, alguém fez mal para ela, né? Alguém se aproveitou da incapacidade dela e fez o que não devia. Mas como a gente ia descobrir? Como? Não tinha como. E eu consegui chegar nela e falar de um jeito diferente, assim. Perguntei para ela, maninha, o que aconteceu, né? Alguém te machucou? Aí eu perguntei, o mano te machucou? Ele fez alguma coisa para você? Aí ela falou, o maninho me machucou. E eu já tava, né, eu já fiquei assim desconfiada. Eu já falei para ela assim, mas machucou como? Aí ela botou a mão lá, onde vocês estão imaginando. O meu irmão dela, realmente tinha abusado dela, engravidou ela. E eu fico com muita raiva só de imaginar isso, gente. Quando ela falou, na mesma hora os meus olhos assim se encheram de lágrima. Eu tentei me manter calma para não despertar nela, nervoso, né? Para ela não me ver daquele jeito. E aí eu engoli o choro e falei, tudo bem, eu vou resolver isso para você, tá bom? Aí ela tipo, não entendia muito, né? Mas balançou a cabeça e tudo bem. Ela só disse que tinha sentido dor, que o maninho tinha machucado ela, né? Falei para minha mãe que tinha acontecido. A minha mãe, óbvio, que não acreditou. Ela é uma criança, ela não sabe o que ela está falando, ela está mentindo, deve ser de outra situação, em outro momento, e a minha mãe nunca queria acreditar. Quem acreditou de fato foi o meu outro irmão mais velho, que ele também já sabia como era o comportamento desse nosso irmão, então ele já sabia que aquilo era verdade. E aí eu fui e levei para as outras pessoas da família, todo mundo acreditou, porque todo mundo sabia como ele era problemático. A única pessoa que não queria acreditar era a minha mãe. E aí eu cheguei com meu irmão e falei que eu sabia o que ele tinha feito. Primeiro ele negou, falou que não, imagina. Mas de tanto eu pressionar ele, ele confessou. E eu falei para ele que eu ia denunciar ele, porque o que ele tinha feito era um crime dos mais perversos que existia nesse mundo.
Ele começou a me ameaçar, obviamente, disse que ia fazer isso, aquilo comigo, né? E se eu fizesse isso, porque eu era irmã dele, eu tinha que proteger ele. E eu falei, engraçado, ela também é tua irmã e você tinha que proteger ela, não fazer o que você fez. E ele não acreditou que eu ia denunciar. Ele achou que eu estava só ameaçando. Daí ele foi correr para minha mãe. A minha mãe, tipo, na hora chamou a atenção dele, como ela sempre fazia, quando ele era adolescente, fez chamar a atenção e ficou por isso mesmo. Nem ligou pro que ele tinha feito, né? E enfim, ela deixou como estava o negócio por isso mesmo. Eu fui, denunciei, contei para a polícia. A minha irmã também contou do jeitinho dela. Falei que ela estava grávida e que, óbvio, a gente precisava interromper aquela gestação, porque a minha irmã ela não teria condições nenhuma de cuidar daquela criança. E ter aquela criança, ela ia entrar em colapso, né? E qual era a chance? Qual era a chance daquela criança ter uma vida saudável, né? Sendo que era 2 irmãos, é praticamente impossível nascer uma criança saudável. Fora que a minha irmã era uma criança, né? E como que ia ser para ela lidar com aquela gravidez? Como que ela ia lidar com o fato da barriga dela crescer depois de passar por um parto? Então não tinha como, né? E vocês acreditam que a minha mãe, ela mandou o meu irmão não sei para onde? Simplesmente ele sumiu. A gente não sabe onde tá. E a polícia não conseguiu pegar ele até hoje. Já tem 7 meses que essa situação aconteceu. Não acharam meu irmão, porque ninguém sabe onde a minha mãe mandou ele. A minha mãe, ela escondeu ele, né, da polícia, mas eu sei que ele está escondido em algum lugar e eu não vou descansar enquanto eu não descobrir onde esse infeliz tá, para eu mandar ele para cadeia. E a minha irmã teve que passar por um procedimento bem doloroso, né? A gente interrompeu a gravidez e até hoje ela não entende o que foi que aconteceu, ela sentiu muita dor, mas, enfim, ela não tem lembrança daquela situação, graças a Deus ela não entrou em um sofrimento maior, mas para mim como irmã, para o meu irmão como irmão, a gente não conseguiu assimilar essa situação. Eu saí da minha casa, tirei a minha irmã de lá e ela mora comigo e eu cuido dela. E essa é a minha história. Essa não é a minha história, é a história de uma seguidora, e vocês coloquem aí o que vocês acham dessa história. Se você quiser contar a sua história, mande no e-mail ou por aqui a sua história vira novela. E se não me segue, começa a me seguir e deixa aí um recado para essa moça, né, que sofreu tanto de ver a irmãzinha dela nessa situação. Um beijo no coração, Deus te abençoe.